Nós estamos encerrando a série Vai Ser Assim. E tem um tipo de fé que vence qualquer adversidade. E é essa que eu quero ter. E você? Não é sempre que a gente está animado. Nem todo mundo é feliz todo dia, não é verdade? Ou você está aí todo dia dopaminado, felizão. Tudo certo. Pastor, glória a Deus. Tudo vai bem. Nem todo dia a gente acorda com essa vontade de dizer tudo vai bem. Há dias de caverna, há dias de luto, há dias de quebras. Dentro do nosso coração há vazios que a gente não entende porque foram gerados e a gente também não consegue resolver. Há coisas que fogem completamente do nosso controle. Ou alguém prevê a morte de um ente querido. Ou alguém prevê o divórcio, a traição. Alguém consegue prever o caos econômico, a quebradeira generalizada. Alguém consegue prever a injustiça. Dá para a gente controlar tudo na nossa vida, meus irmãos? Dá para controlar a enfermidade quando bate na nossa porta? Dá para controlar a falta de significado de vida? A falta de desejo de viver quando você sente vontade de morrer? Não, nós não entendemos. Tem muitas coisas que nós não entendemos, mas que existe, sem dúvidas, um caminho para a solução. E é esse que nós queremos acessar. Eu parei de me preocupar com tudo que eu não entendo. Eu comecei a me preocupar com aquilo que pode resolver aquilo que eu não entendo. E eu quero te convidar a entrar nessa vibe nessa noite. Você não vai conseguir entender tudo, mas você pode entender aquele que entende e sabe todas as coisas e pode resolver aquilo que você não consegue resolver. Então, existe uma mulher na Bíblia que é inspiradora. A fé dela move montanhas. Moveu o coração de Jesus e vai mover o meu coração e o seu coração para a gente imitar a fé dela, amém? Em Marcos 5, do 25 ao 34, está essa história linda da mulher que havia 12 anos. Quantos sermões vocês já ouviram desse? 12 anos, a mulher do fluxo de sangue. Ela estava enferma, ela tinha uma dor, a alma dela estava inquieta, o físico dela estava adoecido, ela era discriminada, rejeitada, e ela padecia muito, sob o cuidado de vários médicos. Quem está doente quer buscar a solução. E a solução natural vem do quê? Da medicina. Nós buscamos o médico. Então ela estava doente há 12 anos, e há 12 anos ela buscava médicos, gastava dinheiro com tratamento, não se curava. Ela foi nos médicos mais conhecidos, mais famosos, pagou absurdos de dinheiro, rios de dinheiro, e não resolveu. Continuava com um fluxo intenso de sangue. Ela vivia menstruada o mês inteiro, basicamente isso. E além de tudo, ela piorava. Mas um dia ela ouviu falar que Jesus estava passando por um certo vilarejo. E ela chegou por trás dele, no meio da multidão. Então uma multidão, um vucu-vucu, uma galera, muita gente perto de Jesus. Ela foi lá e discretamente tocou na orla de suas vestes. A palavra de Deus diz que quando ela tocou no manto de Jesus, o Senhor Jesus sentiu que alguma coisa diferente aconteceu com ele. E ele perguntou, quem me tocou? Parece piada, né? E os discípulos falavam assim, como assim você está perguntando isso, Jesus? Quem me tocou? Tanta gente aqui. Muita gente te tocou. Não. Quem me tocou de modo que de mim saiu virtude? Será que a fé que você e eu temos desenvolvido está fazendo sair virtude de Jesus? Ou assim, sabe, irmãos, sendo muito honesto, eu prego em algumas igrejas, mas a sensação que eu tenho às vezes é que pregar na minha cidade natal é muito difícil. Porque quando eu vou pregar em outras igrejas, não sei se é porque a comida é diferente, né? Então, ou porque eu não sou o pastor deles todo dia. Mas assim, parece que acontecem mais milagres, porque a fé, ela é mais honrada nos lugares que as pessoas não nos conhecem. Jesus disse, olha, o profeta na sua casa tem pouca honra, por isso que ele não pode fazer muito milagre. Mas nessa noite eu creio que vai ser diferente. Sabe, semana passada, nesse exato momento, eu estava pregando em Recife. Eu estava pregando em Recife, irmãos, foi um mar de salvação, um mar de cura, um monte de gente vindo para frente, aleluiado, glória a Deus, que palavra. Mas às vezes assim, eu estou dando meu sangue, eu estou dando tudo que eu tenho, que sou. E é difícil um aleluia, um glória a Deus, um amém, pastor, concordo com esse sermão. Sabe por que isso? Porque muitas vezes nós queremos que a fé venha no controle remoto. Nós queremos acessar a Deus como nós acessamos o Netflix, né? Nós queremos assim, hoje eu estou com vontade desse Jesus aqui, ó, vamos, play. Agora eu estou com vontade desse Jesus aqui, ó, play. Agora um mais tradicional, play.
E nós vamos achando que Jesus, ele edifica a nossa vida numa fé insossa, sem nenhum esforço, sem nenhuma honra, sem nenhuma vontade de fazer acontecer. Sabe como é? A gente vai ficando mal acostumado com os milagres. É como se eles fossem tão naturais que nós não tenhamos que fazer absolutamente nada. De fato, nem eu nem você conseguimos operar milagres, isso é verdade. Agora, achar que a minha atitude, o meu coração não contam para que o milagre aconteça, isso é uma estultícia. Isso é uma completa tolice. É claro que você faz parte do milagre que Deus quer fazer. A fé, ela é a manifestação do invisível no real. A fé é a certeza das coisas que estão por vir hoje. A fé, ela não duvida do que Deus pode fazer, porque ela está baseada no caráter de Jesus. Ela está baseada no caráter de um homem perfeito. E muitas vezes nós, nos processos que passamos na vida, e até nas igrejas que nós passamos e pertencemos, nós vamos ficando adoecidos na fé, como se Deus tivesse a ver com os homens. Como se Deus tivesse alguma responsabilidade pelos erros humanos. Como se Deus tivesse alguma responsabilidade pelas minhas dores, pelas minhas frustrações, pelas perdas que eu sofri. A nossa fé vai ficando adoecida. E uma fé adoecida, ela não se move em favor de Jesus. Ela se move em favor da sua própria proteção. Ai, essa doeu. Ela se protege. Deixa eu ver como eu vou me garantir aqui. Deixa eu ver como eu vou garantir a minha existência. Deixa eu ver como eu vou garantir a minha família. Deixa eu ver como eu vou garantir a minha semana. Não. Essa mulher não tinha garantias. Ela tinha sofrimento. Ela tinha sangue para tudo quanto é lado. Ela já estava pobre de tanto gastar com medicamentos e tratamentos. Nada tinha resolvido. Eu percebo que às vezes Deus precisa levar os crentes assim no limite muito grande, sabe? Para Ele operar milagres. Não porque o milagre não estava pronto. Repita comigo, no céu não existe falta de nada. E por que existe falta na terra? Porque o céu ainda não desceu à terra. Não houve um alinhamento entre a vontade de Deus que está no céu e a nossa recuperação terrena aqui. Nossa manifestação terrena. A mulher, ela, claro que estava cansado. Sofrer cansa, né, irmãos? Alguém se identifica com cansaço? Não precisa levantar a mão muito alto, não. Pode ser discreto. E a doença leva tudo ou não? Leva tempo, leva energia, leva recursos. Doença leva tudo da gente. Leva esperança. A doença gera em nós uma expectativa da morte. Mas tem uma coisa que adoece mais do que a doença física. É a emocional. A doença emocional leva mais do que a doença física. Eu vou te explicar o porquê. Porque você não consegue resolver. Você não resolve a doença emocional. Se Deus não entrar na sua alma e não tirar essa bengala que o psicólogo colocou, o psiquiatra colocou, não tem solução. Uma alma quebrada, uma alma partida, não sabe de onde vem sua angústia. Quem prega muito bem sobre isso é a doutora Ilma Cunha. Quem quer a doutora Ilma Cunha que o ano que vem diga amém, eu quero. Então Deus, nós convidamos o Senhor a tocar no coração dela. A agenda dela é tão lotada, para ela vir na conferência Equilíbrio ano que vem de novo, em nome de Jesus. Ela fala de uma forma tão incrível sobre as angústias da alma. Sobre a maneira como nós nos sentimos na dor do luto, na dor da decepção, na dor da frustração, na dor do divórcio, na dor dos infortúnios da vida. A saudade que nós sentimos às 6 horas da tarde. Por que esse horário? Na hora do pôr do sol, na hora em que Deus se encontrava com Adão e com Eva. Doutora Ilma fala muito sobre isso no Enigmas da Alma. Tem na nossa loja para vender esse livro. Enigmas da Alma. Onde ela fala da repercussão do estresse. Por que nós nos tornamos tão ativistas, buscando fazer aquilo que dentro de nós ainda está inquieto? Porque muitas pessoas tentam organizar tudo por fora, quando de fato por dentro estão tão desorganizadas. E elas ficam com toques, com manias, com obsessões, porque literalmente dentro delas está quebrado, está desorganizado. Alguém se identifica? A rejeição que adoece a alma cansa também a mente. As pessoas vão se tornando mentalmente cansadas. Quando você chega no começo do dia, você já está cansado. No final do dia, então, nem se fale. A mente está esgotada.
Na era das informações, a gente recebe informação de tudo quanto é lado, e nem sempre as nossas vidas sabem digerir bem as informações, filtrar bem as informações, e nós vamos deixando o diabo tocar nossa mente com todo tipo de informação, inclusive as informações que nunca deveriam entrar pelos nossos sentidos. Começamos o dia com as péssimas notícias do dia. O clima está ruim, gera medo e insegurança em você. Você é de casa e você sofreu um acidente. Eles não reportam os livramentos que Deus deu na estrada, mas reportam todos os acidentes que aconteceram. Porque a nossa mente vai ficando focada no medo e na insegurança de um clima chuvoso e tenso. Eles não falam dos milhares de livramentos que Deus deu a quem andava a pé nas ruas difíceis de Campinas. Mas eles falam de um assalto que teve na semana e que foi terrível. Percebam, nós vamos trabalhando a nossa mentalidade de uma forma que vamos nos tornando inseguros. E inseguros tentamos nos proteger, não conseguimos colocar nossa fé naquele que nos protege. Outro dia, conversando com meu filho Davi, eu bato papos profundos com ele, ele tem 8 anos, mas ele é mega inteligente. Muito mesmo. Muito inteligente. Nasceu fora da curva aquele menino. E ele estava falando para mim, papai, eu tenho medo. Eu disse, filho, o que é medo? Medo é fé no que vai dar errado. E por que você acredita que vai dar errado mais do que você acredita que vai dar certo? Não, eu consigo, pai, pensar que Deus é bom, eu consigo entender que Ele cuida de mim, mas quando eu percebo que está tudo escuro, eu fico com medo. Eu falo, então é incrível, por que você não trabalha isso? E começa a pensar que Deus está no escuro da vida. Por que a gente pensa que Deus não está nos momentos difíceis da nossa vida? Mas Ele está nos fáceis. Porque nós falamos assim, nossa, Deus é bom, eu bati a meta. Mas a gente não consegue falar, Deus é bom, quando eu não bati a meta. Porque nós entendemos que tudo que é ruim, aos nossos olhos, não veio de Deus. Quando muitas vezes Deus está processando o nosso caráter, para receber porções maiores de confiança. Vocês estão comigo, gente? Quantas orações nós fizemos na vida e que graças a Deus Ele não nos ouviu, ou ouviu e não nos atendeu. Já pensou se você fosse casado com essa tranqueira que você orou um dia porque queria casar com essa tranqueira? Você já pensou se tivesse dado certo aquele emprego, a prisão que você estaria naquele emprego? Você já imaginou o que seria se Deus tivesse ouvido a oração que você fez a respeito de tal família, de tal relacionamento? Muitos de nós temos uma falsa sensação de dono. Como é, pastor? É isso mesmo. Nós achamos que somos donos, quando a única coisa que Deus nos fez foi mordomos. Achamos que somos donos da nossa própria vida. Basta Deus encerrar o ar agora, acabou a vida. Deus pode? Claro. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, nós sofrimos uma pandemia. E um simples vírus, invisível, matou um montão de gente. Não temos controle, não somos donos da nossa vida. Somos gestores, somos mordomos, somos garçons. Não somos donos dos bens que temos. Você acha que é dono do carro que dirige? Você acha que é dono da casa que mora? Sabe, pessoas se tornam completamente desesperadas e não conseguem ver a bondade de Deus quando Deus tira, por exemplo, a casa que moram, o carro que dirigem. Quando num terremoto, as pessoas ficam completamente desesperadas. Outro dia eu estava assistindo um filme com a Tauana e houve um terremoto e a criancinha pequenininha ali assistindo tudo cair, desabou, matou a família inteira, só ele ficou vivo e a professora adotou. Eu não sei que filme é esse, mas é muito interessante. E depois esse cara, depois de muitos anos, esse cara se torna, sabe o quê? O dono de uma das maiores construtoras. Ou seja, o mordomo. O propósito da existência dele um dia ter sido órfão sem lugar para dormir, onde ele perdeu tudo num terremoto. Será que ele entendeu a bondade de Deus naquele dia? Será que ele entendeu o plano divino que Deus tinha sobre a vida dele? Porque se ele nunca tivesse se sentido inseguro, se ele nunca tivesse sentido que o quarto dele tinha ido embora, que a família dele tivesse ido embora, se ele não tivesse com 8, 9 anos de idade, que é o tempo que ele tinha de vida, ele tivesse percebido que ele precisaria trabalhar e se responsabilizar pelo próprio destino. Será que ele se tornaria tão jovem, um empreendedor tão responsável, alguém tão voltado para construir edifícios como ele se tornou depois?
Então nós achamos que a bondade de Deus ela está vinculada só aos nossos fatos bons, só aos nossos resultados positivos. Quando de fato a bondade de Deus ela se manifesta o tempo inteiro na vida daqueles que são filhos e filhas de Deus. O dia bom vem de Deus, o dia mau foi permissão de Deus. A doença levou tudo dela, dinheiro, alegria, sofrimento crescente, a rejeição cansou a mente, tornou o corpo dela refém, mas teve um dia que essa mulher cansada decidiu tomar uma posição. Ela decidiu enxergar Deus nos processos dela. Ela decidiu ver que Deus não era esse cara que estava sacaneando com ela há 12 anos. Ela decidiu ver em Deus bondade. Quando as promessas estão distantes de acontecer, quando a gente se vê sem forças, quando a gente está estereotipado pela sociedade, como perdedor, como frustrado, como loser, o que nós vimos? Nós enxergamos o quê? Nós enxergamos, Deus não é bom para mim. E ela também, irmãos. Mas um dia, a fé dela tornou-se mais forte que a dor dela. Eu pergunto para você nessa noite, você que está nos ouvindo online, você que está aqui, será que você consegue considerar hoje, numa balança, a sua fé maior ou menor que a sua dor? Seja honesto. Então nós vamos fazer uma oração juntos. Nós vamos orar assim: Deus, coloca em mim uma fé tão forte que a minha dor vai ficar diminuta. Eu não sei, eu estou achando mais fácil viver ultimamente, porque eu estou com mais problemas. Mas é que os problemas que vieram na última estação me prepararam para enfrentar os problemas dessa estação. Não é que as coisas vão ficando mais fáceis, a gente vai se tornando mais forte, mais resiliente, a nossa fé vai se tornando mais operante, a gente não vai abrir mão, não vai entregar os pontos, não vai deixar passar. Há pessoas que estão querendo viver o Walt Disney. Desculpa, irmãos, é muito gostoso ver o Walt Disney para se divertir, para entreter, para descansar a mente, mas deixa eu te dizer uma coisa, a vida é real. Há dias de lutas e há dias de lutos. Há dias em que nós não gostaríamos de ter acordado, mas não tem outra opção, não ser levantar, lavar o rosto e trabalhar. A esperança adiada, quando isso acontece por muito tempo, faz com que o nosso coração fique doente. Mas o desejo realizado é a árvore da vida. Isso está em Provérbios capítulo 13, versículo 12. Quando você sente que Deus está do seu lado, não é quando o dia mau chega, mas é quando o desejo, há tantos anos, é realizado. Eu vejo essa igreja no dia 31 de dezembro. Nossa, como eu vejo vocês. Dia 31 de dezembro está todo mundo aqui no clima da virada. Todo mundo vem com roupa bonita, brilhante, maquiagem. Parece que a gente se esquece de todos os nossos problemas e a gente vai viver um novo ano, um novo ciclo, uma nova esperança. E por que a gente não pode viver uma virada todo domingo? Por que esse culto não pode ser como o culto da virada todos os domingos? Por que a nossa fé não opera na esperança de que algo novo está chegando? Será que vocês não veem? Eu faço uma coisa nova, Farol. Será que vocês não veem? Eu faço uma coisa nova e estou anunciando, diz o Senhor. Será que vocês não veem? Essa coisa que vocês estão lutando há tantos anos, essa dor, essa esperança adiada, essa coisa do coração está adoecido, passou, vai acabar. Ei, bola para frente, levanta a cabeça, o mestre está passando. Isso é muito mais do que uma animação de domingo à noite, entende? Porque eu não tenho muito dom para ser palhaço, me perdoem. Mas eu nasci ungido por Deus para profetizar o que eu estou vendo no céu acontecer. Eu não nasci para contar más notícias ou falsas notícias, mas eu vim dizer, o Senhor está operando uma nova coisa, Farol, vocês não veem? Jesus está passando no bairro, vocês não veem? Jesus está entrando na Farol, vocês não veem? Jesus está passando nas casas, vocês não veem? Então por que não saem dessa cara de dor, dessa cara de luto, dessa falta de celebração? Eu não vou esperar a virada para essa igreja virar de estação. Eu não vou esperar a virada para Farol virar a estação. A estação já mudou, Farol. Levanta-te. Vamos lembrar algumas promessas, vai. Vamos encher a nossa mente com as coisas certas. Porque você enche de bobagem?
Acorda cedo vendo Cidade On, em vez de ver a Bíblia online. Como é que vai dar certo isso? Enche a mente de notícias ruins. Não deixa a mente trabalhar do jeito que agrada a Deus. Tem dois tipos de mente. A mente infrutífera, que não dá glória para Deus. Está em Romanos 9. E a mente que produz frutos para Deus. Qual é a sua mente? O apóstolo Paulo tinha problema com a mente dele. Sabe o que ele fazia? Ele orava. Efésios capítulo 1. Abre os olhos do meu coração para que eu te veja. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Me dá uma parcela dos teus pensamentos, Deus. Colossenses capítulo 3, a carta que ele escreve aos Colossenses diz assim, ó, pense nas coisas do alto. Sabe quando eu estou ficando muito down, com muito problema, muita coisa para resolver? Tudo que eu preciso é de um dia de descanso e uma palavra que saiu da boca de Deus. E olha quantas palavras nós temos aqui. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Que em ti confia. Ele enxugará do olho todas as lágrimas. Gente, é uma promessa de Deus, sabe? Não vai mais haver morte. Você que está sofrendo a dor do luto, a dor da perda, é verdade que dói se separar, mas deixa eu dizer, sair dessa terra para ir para o céu nunca deveria ser provação, é promoção. É promoção. Eu me lembro do dia que eu perdi o meu melhor amigo, Daniel. Tenho saudade dele. Nós somos filhos de pastores que aprontavam muito depois do culto. Não dá para culpar meu filhinho Davi, tadinho. Ele é uma bênção perto do que eu era. Irmãos, acabava o culto, aí tinha debaixo das cadeiras. Brincava de esconde-esconde. Nossos pais não nos achavam. Tanto que eles ficavam o tempo todo esperando e procurando a gente. Era uma luta. A gente aprontava muito, era muito legal. Eu fui para os Estados Unidos com 17 anos para aprender inglês. E quando eu voltei, o Daniel já tinha tirado carta, porque ele era do mês de janeiro. E eu sou de abril. Eu liguei para ele e falei, e aí Dani, estou de volta, vamos tomar aquele café e você vai dirigir. Porque eu ainda não tenho carta. E ele disse assim, claro, vamos ver se semana que vem a gente se encontra. Na sexta-feira ele foi para o cursinho, ele estava fazendo cursinho pré-vestibular. E ele sentiu uma forte dor de cabeça. E ele foi para casa. A mãe dele, a pastora Raquel, ela era mimava muito o Daniel, sabe, gente? Era tudo na horinha dele, assim, era o pratinho daqui, era o brigadeirinho de lá depois do almoço, era tudo. O Daniel era o queridinho da mamãe. Eu ficava abismado quando eu ia na casa dele. Eu falei, meu Deus, como sua mãe cuida tão bem de você, né? E a gente se divertia muito. Eu me lembro que quando ele me convidou para a gente tomar um café juntos e a gente atualizar as notícias, que eu tinha ficado 6 meses fora, ele já não estava mais namorando, a namorada que ele namorava, eu ainda estava começando a querer isso e tal. E aí ele disse assim, cara, vamos fazer o seguinte, semana que vem, depois do cursinho, a gente pode almoçar juntos. Falei, top, Dani. Você me pega em casa que você está dirigindo e a gente vai almoçar no Iguatemi. Beleza, ótimo. Só que na sexta-feira ele passou mal e teve uma tontura. E a mãe dele, muito precavida, foi levar ele no médico. E fez o exame de sangue, achando que era hipoglicemia. E quando fez o exame de sangue, acusou alguma coisa muito ruim. Então repetiu os exames. E quando repetiu os exames, percebeu que ele estava com leucemia no grau 3, se eu não me engano. E aí começaram os dias de luta. Foi exatamente 1 semana. E ele foi diagnosticado de leucemia grau máximo, e ele precisava fazer um tratamento, e ele começou a fazer o tratamento, e quando ele foi ao banheiro, ele teve mais uma tontura, e bateu a cabeça. E foi isso que matou o Daniel, foi o coágulo na cabeça. E no sábado seguinte, nós enterramos o Daniel. E foi muito triste para mim, porque ele era meu melhor amigo. Filho de pastor, a gente tinha a mesma idade. Até hoje eu penso no como os pais dele pensam, os sonhos que eles não viveram com o Daniel. Eu fico pensando no almoço que eu não tive com ele. Eu fico imaginando os pais querendo ver o casamento do Daniel, os filhos do Daniel, a faculdade do Daniel. Mas uma coisa me marcou muito. No velório do Daniel, que aconteceu na igreja, havia aproximadamente 1000 pessoas no velório dele. Sabe, gente, estava escrito assim no telão, eu nunca vou me esquecer. Culto de promoção. Aquilo não desceu bem em mim.
Falei, promoção? Meu amigo foi embora. Ele era jovem, 18 anos. E esse versículo estava estampado. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem se passou. Tudo bem sentir saudade, mas lamentar que ele foi embora, que ele não teve um casamento, que ele não fez faculdade, que não deu filhos à sua esposa, ou não deu netos aos pais, não importa. Ele está num lugar onde não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais lágrimas. Por que a gente fica tanto tempo lamentando as nossas dores, ao invés de honrando a Deus que tudo sabe e tudo pode? Você acha que Deus não podia curar o Daniel? Você acha que Deus não podia converter esse cabra safado que deixou você sozinha? Você acha que Deus não podia converter o coração desse patrão que te mandou embora injustamente? Você acha que Deus não podia ter tornado o coração dos filhos para você? Ele podia, Ele pode todas as coisas, mas por que Ele não fez? Não será um motivo para que eu não dê a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Porque para mim, as promessas de Deus têm um sim e um amém, e elas se cumprirão. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Então, eu posso dizer com confiança, existe algo impossível para Deus, Farol? Então nós podemos também declarar diante dos nossos impossíveis com fé. Enquanto Ele não dá a palavra final da dor, da doença, enquanto Ele não dá a palavra final que acabou, a gente faz o quê? Meu Deus é o Deus do impossível. Eu confio plenamente nele. Pastor, essa fé é uma fé burra. Por que você chama de burra? Porque você não tem o controle dela. Nós chamamos de burro aquilo que nós não conseguimos gerenciar. Mas eu digo para vocês que limitado é quem acha que tudo pode controlar. Nós confiamos em Deus. Nossa vida está escondida nele. Nós dependemos dele completamente. E nós podemos dizer, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. E nessa noite nós podemos lembrar, porque Ele ainda não encerrou o propósito da nossa vida. Ele ainda não encerrou o curso da nossa história. Essa pausa não significa um ponto final, pode ser só uma vírgula. Pode ser uma ressignificação de caminhos. Pode ser que Deus esteja trabalhando novas veredas, novas habilidades. Ele pode estar trabalhando dentro de você uma nova estrutura para suportar o que está por vir. Próximo. Vamos lembrar mais promessas de Deus. Eu darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Eu tirarei o coração de pedra e trocarei por um coração de carne. Será que você também não tem sentido o desamor, o desafeto, a rejeição de pessoas que você tanto amou e ama ainda? Será que isso não tem gerado uma dor desnecessária no seu coração? Porque a palavra de Deus diz que Ele pode substituir corações de pedra e colocar corações de carne. Então por que então nós não declaramos isso nessa noite? Deus, pega no curso da minha história todos aqueles que estão com o coração de pedra ao meu respeito e por favor, torna o coração de carne. Senhor, pega o coração de pedra desse patrão que tem me perseguido. Talvez eu não sei, talvez ele tenha ouvido notícias erradas sobre mim. Eu te peço, torna o coração dele um coração de carne. Torna favorável os olhos dele para mim. Sabe, a gente tem que aprender a vencer as nossas guerras com as promessas de Deus. Olha, eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus fez, deixou de cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas quando é que Josué fala isso? Quando ele já conquistou a terra prometida? Não, quando tem muros na cidade, quando tem inimigos lá dentro, quando há pessoas preparadas para matar o povo ao chegar. Mas existe uma promessa, eu vou dar a terra prometida para você. Qual é a promessa que você tem vivido? Qual é a promessa que Deus tem sobre sua vida, que você tem insistido? Nós aprendemos com essa mulher que a fé viva, essa fé que rompe com o caos, que acaba com o caos, ela tem a capacidade de romper as barreiras. Ela não se conforma com o impossível. Existe algo impossível para Deus? Vocês não estão convictos disso. Existe algo impossível para Deus? Não. Não existe nada impossível para Deus. Olha, a barreira da religião tinha parado aquela mulher. Porque, número 1, ela era judia. Número 2, ela não podia estar no meio do povo, porque ela estava menstruada. Pela lei dos judeus, quando você está menstruado, você tem que ficar, depois de menstruada, mais 7 dias
afastado da comunidade, afastado de relacionar com as pessoas. Você está impuro. Ela estava impura. Ela venceu a religiosidade. Sabe quantas vezes nós somos vencidos pelos costumes? Não, será que eu vou fazer isso? Mas isso vai romper com a lei dos homens. Eu me lembro que na época do Covid, nós tínhamos uma fome, uma sede intensa por fazer cultos nas praças. E eu me lembro que chegou uma época que o governo de Campinas começou a restringir até a praça. A gente não podia mais ir para a praça. E eu acho que a gente que foi o culpado por esse decreto, vou ser bem sincero. Porque todo domingo a gente estava na praça. E a imprensa pegava a gente toda hora. A Cidade On ia lá e filmava a gente fazendo culto na praça. Como se fosse ajuntamento, aglomeração. Olha, 20 pessoas orando, aglomeração. Numa praça de 10 quilômetros quadrados. Mas eles queriam implicar com a nossa fé. E a gente distribuía alimentos ali na 13 de maio. E eles um dia começaram a jogar spray de pimenta na gente. Porque a gente estava dando comida para quem tinha sido desabrigado. Porque quero lembrar vocês que em 2020, as pessoas que estavam morando na rua não eram moradores de rua naturais. Aumentou de 300 para mais de 2.000 moradores de rua em Campinas. Porque eles eram desabrigados, eles não tinham mais dinheiro para aluguel, eles estavam sem trabalhar. Tinha crianças na rua, tinha mulheres desesperadas na rua, tinha homens indo para o alcoolismo na rua. E a gente estava dando comida para eles, a gente estava dando roupa para eles. E eu me lembro que chegou uma ação para nos reprimir. E todo mundo começou a ficar com medo, alguns queriam agir na carne, meio que discutir com os guardas municipais. Eu disse, gente, está tudo certo. Nós não precisamos nos submeter às leis dos homens, quando as leis dos homens, elas não concordam com as leis de Deus. Nós não seremos os primeiros a sermos perseguidos por fazer o certo. Houve mártires, houve no Coliseu pessoas que morreram, comidas por leões, porque eles se negaram de dizer que a fé deles era inoperante. Eles se negaram de ir contra o Deus dos impossíveis. Então por que a gente tem medo? Não, vamos continuar fazendo certo, vamos tratar todos com cordialidade e vai dar tudo certo. E a gente conseguia fazer movimentos de oração, porque a nossa fé, ela era maior do que a nossa religiosidade, o nosso medo, né? Quantas vezes nós encontramos nas leis, inclusive, um amparato para não ousarmos na fé, não é verdade? Ah, então, o governo proibiu, viu? Eu me lembro os conselhos que eu recebia. Não, eu acho que não é um bom dia para a gente ir para a rua não, viu? Guarda municipal vai estar lá. Eu falei assim, aí vai ser uma ótima notícia. O pastor foi preso porque estava dando comida para quem está com fome, fazendo aquilo que o governo devia estar fazendo e não fez. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo eles prenderem a gente porque a gente está com as mãos estendidas nos muros dos hospitais, pedindo para que ressuscitem os mortos. Vai ser ótimo. Eu estou pronto. E você, está pronto para quebrar as leis da religiosidade, para ter um encontro genuíno com Deus nessa noite? Você está pronto, está pronta para romper com as tradições familiares, para poder romper o ano na presença de Deus? Você está pronto para ser criticado, criticada, mas ainda assim, agradar a Deus e fazer a vontade dEle? Porque essa mulher não se preocupou dela ser judia e estar menstruada. Ela foi para cima, entrou no meio do povo, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Ela também venceu a barreira da opinião dos outros. Quanta gente deve ter rejeitado essa mulher no meio do caminho? Tem uma coisa que a gente não sabe lidar muito bem, é rejeição ainda. Eu vou dizer, ninguém vai ser grandemente usado por Deus antes de ser grandemente rejeitado pelos homens. Pega esse código aí. Fala assim, eu não vou ser grandemente usado por Deus. Diga, eu não vou ser grandemente usado por Deus, enquanto eu não for grandemente rejeitado pelos homens. Está te rejeitando, mas você está fazendo a coisa certa. Está te rejeitando, mas você está na vontade de Deus. Está te rejeitando, mas você está pregando a palavra por onde você passa. Está te rejeitando, mas você está sendo fiel a Deus e às Escrituras. Então não fica com medo dessa rejeição, porque essa rejeição significa aceitação no céu. Toda rejeição na terra, quando eu estou cumprindo os princípios de Deus, é uma aceitação do céu. Ela venceu a barreira da própria opinião. Vocês acham que ela não tinha uma opinião? Que ela não pensava? Vocês acham que ela não sabia? Que ela estava literalmente se colocando numa posição de risco? Ela não deixou isso parar. Porque a fé que vence o caos está mais preocupada em tocar o coração de Deus do que respeitar as opiniões dos homens. Há pessoas que chegam aqui na Farol
e vem esse galpão preto, né? E elas foram criadas em igrejas com vitrais, igrejas com cristais, igrejas claras. E elas têm que romper algumas tradições para poder se entregar completamente. Mas à medida que elas fazem isso, e Deus começa a operar, e elas entendem que isso é só uma forma, né? Há muitas pessoas que criticam a cor da parede, a cor da luz, o tipo do som, o tipo da banda que toca, mas elas se esqueceram que na crítica não existe edificação, mas na entrega de um coração existem milagres. Há igrejas que pessoas que estão sendo alcançadas pela graça de Deus, que ainda não alcançaram a benevolência da graça de Deus, sabe? Elas estão sendo alcançadas. Pessoas que são vistas como pecadoras, porque o exterior mostra isso, mas na verdade o interior está mais santo do que de muito crente com a cara de perfeito. Essa noite, onde nós vivemos uma semana de reforma protestante, eu preciso animar vocês que a fé que vence o caos, ela vence antes a barreira da religiosidade. Talvez você entrou um dia na igreja e olharam para você de cima e embaixo e perguntaram: cadê o teu marido? Talvez olharam para os seus filhos e falaram assim: é crente? Como se a igreja fosse um lugar de crentes. A igreja é um lugar de doentes, procurando cura, de famintos, buscando pão. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, buscando o único que é perfeito e que pode nos aperfeiçoar. A igreja nunca deveria ser um lugar de pessoas perfeitas, porque pessoas perfeitas ou foram arrebatadas, ou morreram no Senhor, elas já foram aperfeiçoadas. Nós todos aqui estamos no processo. A fé que vence o caos, age conforme a vontade de Deus, e enquanto muitos reclamam, reparam, criticam, ela está entregando o coração, ela não está preocupada com a posição. Se aquela mulher estivesse preocupada com a posição dela, era a posição mais inferior possível. Mulher, doente, rejeitada, pobre. Não. A fé dela exigiu um coração insistente em fazer acontecer. Nós insistimos com tanta coisa. Por que a gente não insiste com a fé? É engraçado a nossa capacidade e resiliência com os problemas. Mas por que a gente não é capaz de resistir com a fé? Sabe, a primeira coisa que nós começamos a fazer quando estamos passando por momentos de luta e de dor é nos afastar da igreja. Quando é a única coisa que nós não poderíamos fazer. Nós desistimos da igreja, mas não desistimos de ir no médico. Nós desistimos da fé, mas não desistimos de sentar para conversar com alguém que muitas vezes sem nenhum tipo de fé e com muita incredulidade toca o nosso coração e deixa ele enfermo. Nós insistimos com a terapia, mas nós desistimos de declarar a palavra de Deus. Nós até insistimos e nos esforçamos para acordar cedo para trabalhar, mas de repente nós desistimos de acordar um pouco mais cedo para orar. Nós desistimos do que nunca deveríamos desistir e insistimos naquilo que poderíamos deixar. Nós nos esquecemos daquilo que precisamos nos lembrar e nos lembramos daquilo que deveríamos nos esquecer. Então nessa noite, a fé que vence o caos vai nos lembrar que só existe um Deus e que hoje Ele está procurando por corações rendidos, não por posições intactas. Ele está procurando por uma fé inabalável, não por um coração adoecido que para no meio do caminho. Nós precisamos nos lembrar que nessa noite, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o dono da nossa cidade, o dono da nossa casa, o dono da nossa família, o dono da nossa nação, Ele sonhou com a nossa existência e Ele planejou até mesmo o dia mau, para que o dia bom pudesse ser um testemunho para honrar, engrandecer e adorar o nome dEle. Muitos verão você na sua próxima estação e vão falar assim: eu não acredito que há 6 meses atrás você estava assim, e você vai dizer: a minha fé venceu o caos da minha história, venceu o caos da minha existência, o caos do meu diagnóstico, o caos da minha cultura familiar. A fé que
que vence o caos, está procurando um coração para repousar nessa noite. Não está procurando um título, não está procurando uma posição, não está procurando alguém perfeito, não está procurando uma família intacta, está procurando corações quebrados, corações rendidos, dilacerados pelos processos difíceis da vida, porque Deus não pode fazer nada num coração orgulhoso, mas um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Chega com todos os seus títulos, chega com todos os seus títulos, e Ele vai te mostrar a cruz vazia. Chega com o seu coração quebrado, e Ele vai te mostrar a habilidade que Ele tem de ser um oleiro poderoso para reconstruir a sua história. Chega com o seu sobrenome, e Ele vai mostrar os seus pecados. Chega clamando pelo sangue de Jesus, e Ele vai te apresentar uma família. Chega com a sua conta bancária cheia de dinheiro, e Ele vai falar como um jovem rico. Ele diz: olha, que bom que você segue os mandamentos, que bom que você está abençoado. Mas se você quiser ser meu discípulo, vende tudo e dá para os pobres, porque comigo que você não vai ter falta de nada. Mas chega quebrado, sem dinheiro, numa crise desgramada, e você vai ver Jeová Jireh se manifestar na sua vida. Não faltará o pão, não faltará a presença, não faltará o dinheiro, não faltará a porta aberta. Porque Deus não tem problema com os nossos problemas. Deus tem problema com o coração que não se rendeu a Ele. Oh Deus, é o seguinte, olha, eu nasci crente, nasci num lar de pastores, olha, fiz tudo certinho, casei virgem, tenho 2 filhos, minha família parece até comercial de margarina de verdade, olha que coisa linda. Ele não pode fazer nada nesse cara. Chega assim: Senhor, tua graça me trouxe até aqui. Só o Senhor e eu sabemos o que passamos para chegar até aqui. Só o Senhor sabe o quanto a nossa foto estava no outdoor do inferno para Ele nos comer. Mas todas as vezes o Senhor nos livrou do mal, porque aos seus anjos dará ordens ao seu respeito para que te guardem. Para de contar com seus títulos, com seus ganhos, com seus méritos. Se há mérito em você, foi Ele. Outro dia eu estava aconselhando um jovem, ele falou assim: eu não sou como você. Eu já fiz muita besteira na vida, eu já fiz muita coisa errada. E eu disse assim: pois é, e mesmo não tendo feito as escolhas que você fez, eu estou aqui sentado para te ouvir e te dizer: existe um Deus, Ele vai restaurar a sua história. Ele não tem problema com os seus problemas, Ele tem problema com o coração endurecido. Se você estiver quebrantado e contrito, Ele vai pegar os cacos, Ele vai construir um novo coração, Ele vai te dar um novo entendimento, Ele vai te dar uma nova chance, Ele vai te dar um novo começo. Porque você pode me dizer, pessoas que carregam e colecionam títulos nunca confessam os seus pecados, e quem não confessa pecado não alcança misericórdia e graça. Mas quem está quebrantado e contrito está mais perto do Senhor do que o orgulhoso, o intocável. Pode brinco não, faz tatuagem não. Eu vou repetir o que eu falei numa quarta. Eu não sou adepto a tatuagem porque eu não gosto. Para mim, vai falar que quem tem tatuagem vai para o inferno, irmãos, é um crime. Porque na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis. Se isso não for tatuagem, eu não sei o que é. E na outra, Senhor dos Senhores. Sou contra rituais, claro. Você está entregando para outras pessoas aquilo que Deus deveria ter, o seu coração, a sua pele, tudo que Ele tem é seu. Mas se glorifica a Deus, qual que é o problema? Vamos sair dessa fé que mata pessoas por conta de escolhas que são passageiras. Se você doar órgãos, Jesus vai vir buscar o quê?
Pois essa semana eu fiz uma declaração de doador universal de órgãos. Porque se eu morrer, não importa quando eu morrer, deve dar para aproveitar alguma coisa desse rim, desse fígado, desse coração. E de repente, a falta de vida ou de propósito que em mim encerrou, pode começar um novo tempo na vida de alguém. Porque Deus aproveita até mesmo as nossas mortes para construir vida em outras pessoas. Meu filho olhou para mim e disse assim: papai, quando eu crescer, eu posso fazer tatuagem? Eu falei assim: depois que você tiver consciência do que você está fazendo, se você fizer uma tatuagem que glorifica a Deus, amém. Mas por que você não faz? Eu falei: se você vê o papai, pregador da palavra, esse perfil conservador que eu tenho, sou um jovem conservador. Você vê o papai de tatuagem? Não vê. Imagine o papai chegando no trabalho, dando cursos de tatuagem. As pessoas não me veem assim, porque não é minha identidade. Mas se tiver na sua identidade, meu filho, se você quiser botar um teclado, porque você é um tecladista incrível, se quiser colocar uma nota musical, se você quiser colocar o nome da sua mãe, meu, pode colocar. Sabe, irmãos, a gente vai se pegando em tantas coisas pequenas, e a gente vai maltratando corações puros, por conta das nossas dores e os nossos traumas. Nós vamos perpetuando as dores nas gerações, quando hoje nós precisamos interromper isso, porque a fé que vence o caos, ela é muito maior do que o estereótipo. Só para concluir essa história, não sei porque eu estou falando tanto disso. Teve uma igreja no sul que foi muito mal falada na última estação, porque fizeram um flash tattoo na igreja e tal. Não vai ter flash tattoo na Farol, mas só para vocês entenderem. E começou uma banda de pastores criticar, outra banda de pastores criticar. Eu disse assim: cara, de verdade, o que é que glorifica a Deus nessa história? As nossas críticas? As flash tattoos? De boa, eu não faria, não tem nada a ver comigo e com a Farol, mas assim, estão ganhando gente para Jesus, estão lavando e remido com sangue, estão tornando a tribo viável. Qual que é o problema? Eu não consigo ver tanto problema onde as pessoas estão vendo tanto problema. Eu consigo ver a parte boa do coração das pessoas. Se eu que sou humano consigo ver isso, quanto mais o Senhor. Quantas vezes você parou pela opinião das pessoas? Quantas vezes você não entregou sua vida para Jesus porque você ficou com medo de ter que mudar de religião? Quantas vezes você deixou de fazer uma coisa que agrada a Deus porque você ia desagradar alguém da sua família? Quantas vezes você parou de ter um coração puro porque os ritos, as culturas pararam você de se aproximar de Deus e do trono da graça? Porque a fé que vence o caos toca antes a nossa identidade. Nós sabemos que somos filhos de Deus. Olha, meu irmão, cada família tem sua cultura. Filhos, obedeçam pai e mãe no Senhor, isso é lícito. Honrem teu pai e tua mãe. Se a cultura da tua casa não permite, respeite. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: quando a gente sabe que a gente é filho de Deus, a gente não tem mais problema com mais nada. Sério, você pensa isso? É uma pena. Não é o que Deus pensa de mim. Sério, você, nossa, que pena. Eu estou sendo usado por Deus no mercado de trabalho. Nossa, que... Às vezes olham para mim e falam assim: nossa, pastor, você tem que ficar tempo integral. Eu sou pastor tempo integral. Na minha casa eu sou pastor, no trabalho eu sou pastor, na academia eu sou pastor. Eu não preciso estar vestido de pastor para ser pastor, porque meu coração é pastorear as ovelhas de Jesus. Sabe quem fez isso? Sabe quem dividiu o que é santo do que é profano? O movimento anti-reforma. Quando viram que os discípulos estavam bombando, ganhando um monte de vidas para Jesus, cidades inteiras sendo varridas por avivamento, milagres, curas, até a sombra de Pedro curava, o Império Romano veio e falou assim: vamos acabar com a graça, vamos acabar com o poder desse povo, vamos colocar religião neles. É o seguinte: todo dia tal você faz isso, todo dia de manhã você reza isso, todo dia à noite você faz aquilo outro. Sabe, quando começou o movimento de poder se espalhar pela terra, opa, isso vai roubar o nosso poder político, vai roubar o nosso poder econômico. Então nós vamos fazer uma aliança entre os ricos, os políticos e os religiosos. E só pode ser pastor, padre, o que quer que seja, quem for rico. Quando a palavra de Deus disse que o Espírito veio sobre toda a carne. Há pessoas analfabetas que nunca leram a Bíblia porque não conseguem, que são cheias do Espírito Santo de Deus e são melhores pregadores do que doutos.
porque a vida deles prega. E eu não tenho nada contra diploma, vocês sabem que eu tenho alguns. Nada contra. Mas não são os meus diplomas e nem os meus esforços que compram Deus. Mas é uma vida rendida. A fé que vence o caos, ela tocou antes a nossa identidade. Você sabe que é a primeira vez na história que Deus chama uma mulher menstruada de filha. Jesus disse assim: filha, filha, a sua fé te salvou. Meu Deus. Aí você vem me dizer: eu não nasci crente. Você está com fé nessa noite? Aí você vem me dizer assim: você não sabe da minha história, pastor. Eu já fui da bandaleira. Você crê em Jesus nessa noite? Crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ah, pastor, eu fiz escolhas muito difíceis e ruins, eu sofro com as consequências. Deixa eu te dizer, você está aqui hoje quebrado, dilacerado, precisando de Jesus. Vem para o altar e diz: eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso de ti, Jesus. Saia dessa capa de perfeição. E só há um Deus bom, um Deus santo, um Deus perfeito. E esse não sou eu e nem é você. Nós estamos todos no processo. Alguns fizeram escolhas piores, outros melhores. Alguns tiveram uma educação, outros tiveram outra. Alguns nasceram numa cidade, outros em outra. E tudo isso interfere no curso da nossa história. Mas quando Jesus vem e une todo esse povo aqui na Farol, não tem nome, não tem sobrenome, não tem bairro que você mora, não tem cor, não tem classe social. Todos são filhos e filhas de Deus. Eu amo esse Deus. Ele não faz distinção. Eu não tenho absolutamente nada contra os influenciadores gospel. Eu acho eles maravilhosos. Estão arrastando um monte de gente para Jesus. Para que ficar criticando os influenciadores gospel? Por quê? Por que criticar o Paulo Vieira, que é multimilionário? Por quê? Por que criticar as pessoas que estão se batizando como se elas não estivessem convertidas, se estivessem só no movimento? Mas também por que não aceitar carinha da comunidade que chega na igreja com trejeitos? Por que não incluir o trabalhador que ficou o dia inteiro numa farda e veio direto para o culto? Por que não incluir pessoas deficientes e não dar a elas o melhor que o Senhor pode dar? Porque o Senhor chama elas de filho, filha. Não chama de deficiente, autista, não. Chama filho, filha, vem. Então nós vivemos hoje uma discrepância muito grande. Nós estamos começando uma nova reforma. Eu acredito que essa igreja é uma das igrejas que vai participar da nova reforma do movimento de Deus, onde nós não precisamos nem ir para um lado e nem para o outro. Nós precisamos ir para a Bíblia. Jesus é o centro, Ele é o poder, Ele é a glória, Ele é a majestade, mas Ele também é o princípio. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso alinhamento, Ele é o nosso exemplo. Em tempos de desesperança, essa palavra é para mim, antes de ser para vocês. Deus não quer só resolver o nosso problema, Ele quer nos chamar de filhos. Qual é o nome? Qual é o nome que você chama quando você está em desespero? É a lei do proibido? Não pode? Ou é Jesus? Tem misericórdia de mim. Se você tiver para ser, sei lá, se você participa de um assalto, um sequestro, você está preocupado com o tamanho do seu cabelo? Ou você está preocupado em clamar o sangue de Jesus, que tem poder para te livrar daquela cilada? Temos que tomar cuidado para não tornar nossa cultura antibíblica. Qual é o nome que a gente chama quando nós estamos vivendo o caos? É o nome de Jesus? Ou é algum rito que a gente aprendeu? Fui fazer uma viagem missionária, acho que uns 10 anos atrás, lá no Ceará, no interior do Ceará. Tinha uma intercessora, crente, né? Intercessora lá no nosso grupo.
Toda vez que acabava a oração, ela falava 7 vezes: o sangue de Jesus tem poder. 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 O sangue de Jesus. Gente, eu vou falar para vocês, na 5ª vez eu já estava irritado. Mas ela acreditava piamente que se ela não falasse 7 vezes o sangue de Jesus, a gente não ia ter êxito na viagem. E aí eu tinha um grupo de missionários, jovens, completamente contemporâneos e irritados com aquela religiosidade. Mas eu olhava para eles e eu falava assim: irmãos, essa tia faz missão no sertão desde antes da gente nascer. Vamos falar com ela, o 7 sangue de Jesus tem poder? Não tem problema. Para ela é a solução, ainda que não seja para nós. Acho que falta um pouco essa tolerância entre nós, sabe? De simplesmente diminuir as nossas diferenças e aumentar o poder da fé, da unidade e do amor. A fé que vence o caos, ela está simplesmente olhando para que nós somos todos filhos e filhas de Deus. Desde a tiazinha do coque, que fala 10 vezes, 7 vezes, o sangue de Jesus tem poder, a hora que acaba a oração. Até o jovem contemporâneo, que está ali na alabança, olhando para Jesus e não vendo mais nada. O Senhor Jesus está levantando uma igreja de filhos e de filhas. E nessa noite nós estamos aqui preparados para vencer o caos da nossa vida. Fiquemos de pé na presença de Deus. Agora que eu vi que estava vermelho aqui. Eu quero muito que você saia daqui com o coração mexido. Se você veio confortável, vai sair um pouquinho incomodado. Não tem problema, desde que isso gere frutos. Amém? Mas se você veio aqui perturbado, eu quero que você saia consolado, que você é filho, filha de Deus. Nosso país, nossa, eu não sei porque eu estou falando tanta história hoje. Jesus, me ajuda a contextualizar aqui para que todo mundo entenda. Mas o nosso país tem um grande problema: falta de identidade. A nossa nação nasceu de uma colônia de exploração de Portugal. Nós nascemos da mistura do europeu com o índio. O europeu que foi enviado para cá com a missão de explorar, com o princípio de ut possidetis, aquilo que vocês possuírem é de vocês. Mas lá em Portugal eram ladrões, bandidos, ex-presidiários, e chegaram aqui com espelhinhos, com adereços, e foram conquistando as Índias, trocando por sexo, trocando por favores. E nós nos tornamos essa geração, infelizmente, de brasileiros sem identidade. Nós achamos que todo mundo, nós sofremos um grande desequilíbrio. Ou todo mundo está querendo explorar a gente, ou a gente se deixa explorar facilmente. Um dos dois. Ou a ingenuidade burra, né? Porque ingenuidade é bom para criança. Adulto tem que ser puro, não ingênuo. Ingenuidade é para criança. A gente é puro. A gente deve cultivar um coração puro, não ingênuo. Ou a gente vive desconfiado, do outro lado. Desconfia de tudo e todos, como se nada fosse verdade, como se a fé não existisse. E quando eu olho para os primórdios da história, eu vejo que para Deus, de fato, levantar o Brasil, né, levantar a nossa cidade como uma cidade crente, avivada, cheia do Espírito Santo, nós vamos precisar abrir mão de algumas culturas erradas que aprendemos. A cultura da troca. Deus, eu vou te dar minha vida se você me der um emprego. Deus, eu vou te dar o dízimo se você me der um aumento. Não. A nossa cultura deveria ser a cultura da obediência e não da troca. Nossa cultura deveria ser a cultura da entrega e não do que você pode me dar de volta. Nossa cultura deveria ser a cultura da honra, não a cultura da competição. E nós percebemos que isso tem destruído a nossa fé, tem tornado a nossa vida ainda mais caótica. Mas nessa noite, eu desejo que o Evangelho, que é o poder de Deus, tenha detonado com a religiosidade do nosso coração. Tenha detonado com a falta de identidade do nosso coração. A palavra de Deus diz que se você quer ser filho ou filha de Deus, você precisa reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Não tem outro caminho. Olha, eu faço boas obras, pastor. Eu sou uma pessoa boa, legal. Muito bom. Você vai ter uma ótima colheita. Sua semeadura está sendo boa. Mas se você não confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, você não vai para o céu, não vai ser chamado filho e filha de Deus. Pastor, mas eu nasci numa religião
E eu não preciso de outra. Deixa eu te dizer, religião significa religar. Essa é a origem da palavra. Você está se sentindo conectado com Deus na sua religião? A palavra de Deus diz: Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até Deus se não for por meio de Jesus. Jesus está acima de qualquer religião. Jesus está acima de qualquer denominação. Jesus está acima de qualquer nome de igreja. Jesus está acima de qualquer teologia. Reduza-me a Jesus. Me poupe dessas teologias baratas. Me perdoe essas discussões tolas. Eu quero saber de Jesus. O quanto eu estou me parecendo mais com Jesus. O quanto Ele tem mais o meu coração. O quanto eu posso me assemelhar mais a Ele. Vocês estão comigo, farol? Então qual a resposta nós vamos dar nessa noite, se nós queremos ter uma fé que vence o caos? Jesus desconstrói toda a fé baseada na religião e constrói uma fé avivada para vencer o caos. Uma fé que tem um coração puro, uma fé que se despedaça por inteiro, uma fé capaz de vencer as limitações, uma fé capaz de vencer as dores, uma fé capaz de vencer os ritos culturais. Começa a pedir isso. Começa a pedir isso para Jesus. Porque Jesus vai apresentar algumas pessoas meio diferentes para você essa semana. E você vai falar de Jesus para essas pessoas. Você vai falar assim: olha, você é filho de Jesus. Você é filho de Deus. Você pode ser filho de Deus através de Jesus. Jesus vai apresentar algumas pessoas diferentes para você essa semana. Você vai poder dizer para ele, para ela assim: ó, Jesus fez na minha vida, vai fazer na sua também. Ele vai colocar oportunidades para você impor mãos e as pessoas serem curadas. Repita comigo, pega assim a sua mão. As minhas mãos estão autorizadas para curar. Eu fui feito para curar vidas. As minhas mãos estão autorizadas para profetizar sobre lugares. As minhas mãos estão autorizadas para abençoar a minha família, santificar o meu lar. As minhas mãos estão autorizadas a prosperar no meu trabalho, na minha missão. As minhas mãos estão autorizadas para vencer toda a obra do mal. Vocês sabem que eu sou apaixonado pela Tawana, né? Sabe o que a Tawana fez ontem, gente? Ela é incrível. Davi morrendo de medo do Halloween que estava tendo no condomínio. Ele abriu a janela do quarto dele e começou a tocar louvor. Vocês vão ver quem vence aqui. É Jesus que vence aqui. Então ela falou assim: filho, é linda a sua fé profética. Você é um Elias da nossa geração. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ano que vem, a mamãe vai pegar as cestas e vai colocar um monte de chocolates cheios de versículos bíblicos. Nós achamos que separar da sociedade é a solução, quando nós deveríamos infiltrar a sociedade, porque nós somos farol, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós vamos mudar. Não é dizendo isso aí do cão, não, é dizendo Jesus é a luz do mundo. Existe um novo tempo para Farol, está chegando. É um tempo de avivamento e reavivamento, mas é um tempo de reforma dos nossos valores. Como nós vamos ganhar uma cidade para Jesus, se nós estamos tão presos na nossa cultura apática, sem fé, egoísta, contemplada nos títulos? Provinciana. Uma cultura provinciana. Cultura ridícula. Sinceramente, eu quero a cultura do céu. Eu quero ver gente sendo cheia do Espírito Santo. Eu quero ver pessoas intelectualizadas se ficarem confusas com o poder de Deus. E eu quero ver pessoas limitadas tendo a sua vida completamente transformada. Eu quero ver pessoas enfermas sendo curadas. Você quer isso? Eu quero ver jovens queimando pelo Espírito de Deus. Eu não preciso ficar ensinando 1 milhão de regras para eles. Se eles chegarem nesse altar e estiverem cheios do Espírito Santo, eles não vão querer sair da presença de Deus. Quero ver pessoas que estão preocupadas em reformar, transformar, não criticar.